alimentar, uma diminuição progressiva do número de calorias ingeridas, com o objetivo de perda de peso. Nem sempre a visão corporal do paciente é a visão real, então existe uma dismorfia, né, da visão corporal. Essas pacientes, elas olham a comida como uma violência contra elas mesmas. Em alguns momentos elas colocam uma alimentação na boca, colocam um pedaço de alface, ficam mastigando durante 1 ou 2 horas e jogam fora, porque elas acham que aquela folha de alface que não tem o mínimo de caloria pode fazer com que elas, de alguma forma, aumentem o peso. Então, elas têm um temor extremamente elevado de aumentar de peso. Então, aqui a gente vê uma menina com uma anorexia nervosa, né? E a dimensão de uma pera é para ela, quase do tamanho dela. Então, por isso que ela não consegue se alimentar, porque ela acha que aquilo vai tornar ela muito maior do que ela realmente é. Então, aquilo vai mudar a visão corporal dela por causa do alimento. Pode passar. No caso da bulimia, a anorexia nervosa geralmente começa entre 12 e 18 anos. A bulimia nervosa ela tem o início mais tardio, geralmente entre 18 e 25 anos. Então, no caso da bulimia nervosa, existe um descontrole da ingesta de alimentos, né? Geralmente a pessoa consegue comer em menos de 2 horas de 2.500 a 5.500 calorias. Então a gente vê que dá mais ou menos uns 4 número 1 no McDonald's, né? Dá bastante coisa. Eles têm uma vergonha muito grande do comportamento alimentar, por isso que é muito difícil, assim, a pessoa que tem uma bulimia nervosa chegar no consultório e dizer: doutor, eu tenho uma bulimia nervosa, doutor, meu comportamento alimentar não está adequado, porque elas têm uma vergonha do comportamento. Geralmente esses episódios de descontrole alimentar eles estão relacionados a situações de estresse. Então, alguma frustração do dia a dia, algum problema, foi mal numa prova, a paciente chega em casa e devora tudo. Geralmente, como eu falei para vocês, de 2.000 a 5.000 calorias em menos de 2 horas. E ela só para de se alimentar quando ela se sente assim, extremamente estufada ou até mesmo com dor epigástrica de tanta alimentação. Para compensar essa alimentação, então a gente pensa que eles têm um objetivo de manter ou de perder o peso, apesar de comer assim, em excesso, eles querem ou manter o peso ou diminuir o peso. Então elas fazem períodos de purgação, sendo que esses períodos de purgação eles podem ser feitos com vômitos, né? Que existe até um sinal que aparece aqui na região do hálus, aqui na região dele chama sinal de Rossetti. Então fica um calo aqui nessa região de tanto que elas colocam o dedo lá na úvula para conseguir vomitar. Além disso, pode fazer um uso excessivo de laxativos, então elas têm diarreia crônica e constante, ou medicações diuréticas e medicamentos que são para diminuir o apetite. Geralmente os episódios bulímicos eles acontecem 2 vezes por semana e tem que ter uma duração mínima de 3 meses para a gente poder fazer o diagnóstico. Pode passar. Transtorno da compulsão alimentar periódico. Então, como eu falei para vocês, é uma classificação, uma patologia que ainda está em estudo, ainda não foi colocada no DSM-4 como uma doença psiquiátrica, né? Ela, no caso do transtorno compulsivo alimentar periódico, existe menos dificuldade de mencionar o comportamento alimentar, então eles não têm aquela mesma relação, aquela mesma vergonha do comportamento alimentar que o bulímico, então eles se abrem com mais facilidade no consultório. Na maior parte das vezes não tem episódio de purgação, então não uso laxante, não vomito, não uso diurético. Eles têm menos interesse na manutenção do peso, e isso é de extrema importância, porque o bulímico quer manter ou perder peso. E quem tem um transtorno compulsivo alimentar, o interesse dele maior não é perder o peso, então ele não tem aquele imediatismo em relação à perda de peso. E ocorre em 15% das pessoas que têm obesidade. Então aqui a gente já vê uma relação, os outros transtornos, na maior parte das vezes, não tem uma diminuição do peso, na bulimia uma manutenção do peso, no transtorno da compulsão alimentar periódica, 15% já são obesos. Então aqui sim a gente começa a ter uma relação com a obesidade. Esse aqui é uma foto que ficou um pouco escura, é uma foto do meu pai e da minha mãe, também estão lá, ó. Aqui é uma coisa que eles gostam muito de fazer, eles gostam de andar de moto, são apaixonados, né? Eu não gosto muito, porque eu tenho medo que eles caiam, né? Mas eles gostam de andar bastante de moto.
Então, agora falando um pouquinho da obesidade. Então, obesidade como doença, a gente pode classificar como um excesso de tecido adiposo, né? A Organização Mundial da Saúde estima que hoje no mundo no ano de 2000, que foi onde eu peguei esse trabalho, existem 300 milhões de pessoas com obesidade, então uma parcela importante da população. Então, o obeso nem sempre é aquela pessoa que se alimenta de uma forma inadequada, como já foi visto pelos outros profissionais que falaram aqui. Então, existem as causas de obesidade, pode ser uma alimentação inadequada, pode ser uma inatividade física, um distúrbio endócrino, uso de medicamentos que fazem com que o peso aumente, e também a parte genética, né? Então, é uma doença significa biológico, orgânico, né? Então, bio porque traz consequências orgânicas, né? Então, a pessoa pode ter diabetes, pode ter insuficiência cardíaca, apneia do sono, então vários outros tipos de patologia. Psico, porque a personalidade da pessoa que tem uma obesidade, geralmente ela acaba se alterando e se moldando a esse excesso de peso. E social, porque a sociedade acaba recriminando, discriminando a pessoa que tem obesidade, então ela não se enquadra dentro do padrão social, né? Então, por isso, uma doença biopsicossocial. Então, hoje a gente vê um crescente aumento de crianças com obesidade, né? Então, a gente tem uma estimativa de 15 a 20 milhões de crianças que têm obesidade no mundo. Então, a gente vê uma criança extremamente obesa. A alteração da personalidade nesse tipo de criança é muito maior do que numa pessoa adulta. Então, geralmente, são crianças que assumem, por causa do próprio disfunção social, eles assumem uma postura de ficarem mais quietos e afastados do grupo social, ou, que é aquilo que a gente vê mais comum, é o gordinho feliz, aquele que vai lá, que dá risada, que dá toda a vida alegre, mas na realidade é uma maneira dele compensar o excesso de peso dele e se colocar melhor dentro da sociedade. Então, em crianças, isso acaba sendo um problema muito mais grave do que em adultos. Pode passar. Então, aí também um devaneio, e também num livro que eu estava lendo, que chama Mentes Insaciáveis, doutora Ana Cristina, uma psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no contexto geral desse livro, que eu comprei para fazer essa palestra aqui para vocês, ela então fala que, como Homo sapiens, quando a gente começou o nosso desenvolvimento, a gente foi preparado para armazenar o máximo possível de calorias e gastar o mínimo possível de calorias. Então, isso era uma maneira da gente conseguir sobreviver nos tempos antigos, né? Então, quando a gente achava uma caça, a gente tinha que se alimentar o máximo possível e armazenar o máximo possível de caloria. Com o desenvolvimento da sociedade, as pessoas tiveram um acesso muito maior a produtos industrializados, um acesso muito maior a calorias, né? E com o advento dos meios de transporte, cada vez menos as pessoas estão caminhando, fazendo atividade física e se movimentando. Então, a gente pode dizer que a tendência do ser humano hoje, teoricamente, né, é passar de um Homo sapiens para um homem obeso, né, que seria um homem com um tamanho, com um IMC acima de 40, né? E para a gente sair desse homem obeso e se transformar num homo saudáveis, que seria o ideal para o nosso ciclo social, né? A gente precisa da primeira palavra, que chama comprometimento. Então, às vezes, as pessoas elas confundem comprometimento com força de vontade. Força de vontade, força significa uma coisa temporária, passageira. Então, a gente não consegue fazer força durante um ano. A gente consegue fazer força durante um momento. Então, se a gente tiver só força de vontade, ou se o obeso tiver só força de vontade, ele vai perder peso, mas ele vai voltar de novo a aumentar de peso. Então, ele tem que ter um comprometimento para a mudança do estilo de vida. Por isso, essa é a maneira adequada de conseguir passar do homem obeso para o homem saudável. Para isso, a gente chama, ela cita uma coisa que chama dupla do bem.